Sabe, uma coisa que sempre me pergunto, por que será que filme de super-herói faz tanto, mas tanto sucesso? É impressionante, bate recorde atrás de recorde. É verdade. E o material que a gente analisou hoje, ele traz um ângulo interessante sobre isso, né? Sim, ele comenta que atrai um público enorme, tipo, muito variado. Inclusive muitas mulheres, né? Mais do que outros gêneros, sei lá, guerra, faroeste. Exato. Qual será o segredo desse apelo tão universal? Bom, a nossa exploração hoje vai justamente nisso. A fonte que a gente usou, ela conecta essa fascinação toda pelos heróis com algo que ela chama de um chamado mais profundo. Um chamado. É. A ideia central ali é que, tipo, fomos criados para algo mais, sabe? E os super-heróis, de alguma forma, eles acabam espelhando esses nossos anseios mais internos. Interessante. E quais temas a gente vai abordar para entender essa visão? Olha, para a gente desvendar essa perspectiva específica do material, vamos passar por alguns pontos-chave. A gente vai ver como a fonte descreve Deus como um guerreiro, Guerreiro, ok. sim, e também o conceito que ela traz de criptonita espiritual, algo que, segundo o texto, nos enfraquece, sabe? Kryptonita espiritual. Gostei do termo. É chamativo, né? E vamos ver também alguns exemplos que o texto dá de superação, de gente vivendo isso na prática, e o chamado para a gente ser meio que herói no nosso dia a dia, no nosso contexto. Entendi. A missão, então, é entender melhor essa visão sobre nosso potencial e as dificuldades espirituais que a fonte apresenta. Exatamente essa a ideia, desvendar essa perspectiva. Beleza. Então, começando por essa conexão com os super-heróis. A fonte sugere que ver o bem vencer o mal nos filmes, aquilo mexe com a gente, né? Satisfaz um desejo profundo. Sim, a gente adora ver o herói lá, superando tudo, colocando ordem na casa. Total. E o texto conecta isso com Gênesis, né? A ideia de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, refletindo a natureza dele. Isso. E aí entra uma faceta dessa natureza que talvez a gente não pense tanto, mas que a fonte destaca bastante. Deus como guerreiro. Ok, vamos desempacotar isso. Como o material desenvolve essa ideia de Deus como o guerreiro? Bom, a fonte vai buscar passagens bíblicas, né? Cita Êxodo 15, o Senhor é guerreiro, Isaías 42 também. A ideia apresentada ali não é só uma metáfora, sabe? Sugere que é uma postura necessária diante do que o texto descreve como uma oposição real. Uma oposição real. É. O texto menciona Josué vendo o comandante do exército do Senhor com uma espada na mão. E a visão de João em Apocalipse, né? Jesus com atributos de guerreiro, focado, determinado contra a injustiça. A ênfase da fonte está nessa intensidade, nesse propósito. É uma imagem bem forte mesmo. E como isso se liga a nós individualmente? Então, o que é fascinante aqui é justamente como a fonte faz essa ponte da natureza guerreira de Deus para um chamado direto para nós. Ah, interessante. No livro de Apocalipse, por exemplo, tem aquelas interpelações que se repetem, né, para as igrejas. Aquele que vencer ou ao vitorioso. Sim, lembro disso. A implicação direta, segundo essa leitura da fonte, se tem um chamado para vencer é porque tem batalha, tem algo para ser superado. Concorda? Faz todo sentido. Se precisa vencer é porque tem luta. Exato. E o material argumenta que ser vencedor não é só tipo uma posição automática que a gente ganha em Cristo e pronto. Ah, como assim? Embora essa posição seja considerada real, sabe? A fonte enfatiza que a vitória é algo para ser buscado ativamente, para ser vivido na prática. É um chamado para ação mesmo. Entendi. A pergunta que o texto meio que joga no ar é: por que teria esse apelo repetido para vencer se fosse algo passivo, automático? A perspectiva ali é que existe um combate espiritual real acontecendo. E se tem combate, tem adversário, né? E aí a fonte usa aquela analogia famosa. Isso, a do Lex Luthor. Satanás seria como o Lex Luthor do nosso universo, segundo essa visão. Tentando parar, capturar, controlar. Exatamente. E assim como o Luthor descobriu a fraqueza do super-homem, a fonte argumenta que Satanás usa o que ela chama de criptonita espiritual. A tal criptonita de novo. O que seria isso exatamente? Seria aquilo que neutraliza o poder, a força nos que creem.
E a fonte até sugere que Satanás conhece bem essa fraqueza, ligando isso à própria queda dele, como está descrito lá em Ezequiel 28, de forma simbólica. E é aqui que fica realmente interessante. Como a fonte descreve essa criptonita? Imagino que não seja algo óbvio, né? Tipo, com um rótulo de veneno. Não mesmo, é precisamente o contrário. A fonte descreve como algo disfarçado. Disfarçado. Pode até, tipo assim, trazer um prazer momentâneo, uma satisfaçãozinha ali na hora. Mas o resultado final, segundo o texto, é sempre o enfraquecimento espiritual. A pessoa vai se desconectando daquela natureza vencedora, sabe? Daquele chamado para superar. Começa a murchar por dentro. A analogia que usam é grama sem sol nem água. Grama sem sol nem água. Forte. E o que seria essa criptonita na prática, então? O texto identifica, na essência, como o pecado mesmo, ou a desobediência consciente. Aquilo que a gente sabe que não devia fazer, mas faz. Entendi a analogia e a identificação. Mas a fonte acredita que dá para resistir a isso? Dá para viver de outra forma? Sim, com certeza. E para mostrar que essa superação é possível e já acontece, a fonte traz o que ela chama de vislumbres. Vislumbres? Tipo exemplos concretos, sabe? De pessoas, de comunidades que, na visão do autor, estão resistindo a essa criptonita e mostrando um poder que transforma. São histórias que o texto apresenta como algo fora do comum mesmo. Que legal. Compartilha com a gente um desses vislumbres aí que te chamou mais atenção no material. Olha, tem vários, mas um que achei bem marcante foi a história de um pastor. O filho dele nasceu com um dano cerebral muito severo, sabe? O prognóstico médico era péssimo, estado vegetativo. Nossa. E aí, segundo o texto, esse pastor sentiu uma direção de Deus para falar com o cérebro do filho, ordenar a criação de um novo cérebro, baseado naquele princípio da criação pela palavra, sabe? Uau, que ousado. Muito. E ele teria feito isso todo dia. Falava para o cérebro, falava para as pernas da criança também, e com o tempo o menino começou a falar e lá pelos 6 anos começou a andar. Não acredito. Pois é. E o mais incrível, o autor da fonte conta que jogou golfe com esse rapaz já adulto, casado com filhos. Que história. A fonte apresenta isso como um exemplo de não aceitar a limitação, sabe? De exercer uma fé ativa. É uma história muito impactante mesmo. Mostra uma recusa em aceitar o normal, né? Tem outros tipos de exemplo também. Tem sim. A fonte fala de casos de crescimento, assim, explosivo de comunidades de fé em lugares super desafiadores. Tipo, Menciona uma igreja gigante, mais de 140 mil membros, na nação islâmica mais populosa do mundo. Metade deles ex-muçulmanos. caramba. Ou um movimento de igrejas que chegou a 300 mil pessoas em 16 anos. E o texto atribui isso a um foco no eterno, não só no aqui e agora. Faz sentido. E fala da coragem de pessoas como uma jovem iraniana que queria voltar para o Irã para falar de Jesus, mesmo sabendo do perigo. A pergunta dela foi: quem vai falar se eu não voltar? Forte, né? Muito forte, que coragem. E ainda descreve eventos que o texto classifica como sobrenaturais mesmo. Curas, libertações, até uma imagem parecida com o sudário de Turim que teria aparecido numa parede durante os cultos intensos lá. Nossa, são relatos bem... Sim, e menciona outros milagres que o autor diz ter testemunhado. Incêndios parando, tempestades acalmando, surdos ouvindo, cegos vendo, paralíticos andando, até ressurreições. E transformações em tribos inteiras. Então, a fonte usa essa variedade toda para dizer que existe um tipo diferente de poder disponível e ativo hoje em dia. Exatamente essa ideia. São apresentados como evidência de que aquela vida de super-herói, vamos dizer assim, não é só coisa de cinema. É uma possibilidade real quando a tal da criptonita é neutralizada. Se conectarmos isso ao quadro geral, o que, segundo a fonte, liga essas experiências de hoje com a igreja lá do começo, a igreja primitiva, que teve tanto impacto? O que elas têm em comum? Olha, a análise que a fonte faz aponta para 3 elementos principais: autoridade, poder e coragem. Autoridade, poder e coragem. Ok, isso é visto primeiro em Jesus, né?
O texto lembra que ele ensinava com autoridade, agia com poder sobre doença, sobre circunstâncias, e a presença dele atraía multidões. Verdade. E a fonte argumenta que ele não só mostrou isso, mas ele comissionou os seguidores a fazerem o mesmo. Cita a essência de passagens como João 20, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, e João 14, a promessa de fazer obras iguais e até maiores. Sim, essas passagens são bem conhecidas. E a coragem? Onde entra aí? Ah, a coragem. O exemplo de Pedro e João diante do Sinédrio, lá em Atos 4, é central para a argumentação da fonte. Quando eles foram presos, né? Isso. As autoridades notaram a coragem, a ousadia daqueles homens simples pescadores, e aí vem a frase-chave: reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Faz sentido. Santidade e, ponto crucial, se mantendo longe da criptonita espiritual. Essa conexão íntima que, segundo o texto, gera força. Entendi a conexão. Proximidade gera coragem e poder. Mas a fonte também fala do contrário, né? Quando essa conexão falha. Sim, ela faz um contraste importante com a igreja de Corinto. Ah, Corinto, conhecida pelos problemas. Exato. Tinham muitos dons espirituais, eram cheios de manifestações, mas o texto os descreve como fracos, cheios de divisões, imoralidade, orgulho, sem um impacto transformador real na cidade. E qual a explicação da fonte para isso? A explicação oferecida ali é que a criptonita tinha muita influência naquela comunidade. E isso leva a fonte a levantar uma pergunta meio incômoda para hoje, sabe? Qual pergunta? Será que as comunidades de fé hoje estão realmente transformando seus entornos? Ou será que a criptonita, de alguma forma, tem prevalecido, limitado esse impacto? É algo para se pensar. É uma pergunta forte mesmo, e essa questão do impacto limitado pela criptonita me lembra outra analogia que a fonte usa bastante, a de Sansão. Isso, a de Sansão. Uma analogia super poderosa sobre potencial e perda, né? Sim, ele tinha aquela força absurda, um dom de Deus. Exato. Mas como a fonte relembra da narrativa bíblica, ele ficou flertando com a desobediência, com a criptonita específica dele, lá com Dalila e tudo mais. É verdade. Ele brincou com o fogo. Repetidamente. Virou um padrão, né? E o resultado foi que ele perdeu a força, perdeu os olhos, pagou um preço altíssimo. Triste demais. Muito. Só que a história não acaba ali, né? Depois de sofrer, de se arrepender, a força dele foi restaurada para um último ato que foi ainda maior que os anteriores. É verdade, o final é impactante. E a lição que a fonte tira disso é dupla. Primeiro, as consequências sérias de ceder à criptonita. Segundo, o poder restaurador que existe no arrependimento genuíno. Entendi. Nunca é tarde demais para se voltar, então. E como a fonte amarra isso com a ideia de fazer proezas, de atos heróicos hoje? A fonte liga isso diretamente a uma profecia, lá de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Diz que o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. O povo que conhece ao seu Deus. A chave está aí. Exatamente. A chave para essa força para realizar grandes feitos, na interpretação que a fonte apresenta, está em conhecer a Deus. Não é só saber sobre ele, sabe? É ter uma relação íntima profunda. Uma relação de verdade. Isso. E essa proximidade, essa intimidade, está totalmente ligada à busca por santidade, por tirar ativamente a criptonita da vida. É esse conhecimento íntimo que gera a força para fazer proezas. Ok. Então, tentando resumir a linha de pensamento central que a gente viu em todo o material. Olha, acho que a ideia principal é que existe um chamado, sabe, quase que inerente a nós, para sermos, de alguma forma, heróis, campeões na nossa vida, no nosso dia a dia, refletindo aquela natureza guerreira de Deus que a gente falou no começo. Certo. E a chave para acessar esse potencial todo não seria uma fórmula mágica, mas sim a proximidade com Deus. Aquele estar com Jesus, como foi notado em Pedro e João. Buscar força nele. Isso. E, de forma decisiva, identificar e eliminar completamente a tal da criptonita, que a fonte define basicamente como pecado,
como desobediência deliberada. É tirar isso da vida. Entendi. A mensagem final do material, então, parece ser um encorajamento bem forte, né? Sim, total. É um chamado para ação mesmo. Seja forte, seja corajoso, busque essa conexão íntima com Deus. E que ele quer essa proximidade. Exato. O texto afirma que Deus deseja isso e que Ele quer capacitar as pessoas. Talvez o impacto total do que a gente faz, das nossas escolhas, a gente nem veja agora, né? Verdade. Mas a decisão de não se entregar para a Kryptonita, isso já traria alegria agora e também no futuro. E a fonte termina com uma reafirmação de esperança muito legal. Parafraseando uma ideia bíblica, maior é o campeão que está em nós do que o Lex Luthor deste mundo. Gostei dessa frase. É um convite para a gente abraçar essa identidade de super-herói da vida real, usando os termos da fonte. Isso deixa a gente pensando, né? Deixa uma pergunta no ar. Exatamente. Isso levanta uma questão importante e a fonte conclui com uma sugestão bem prática para a gente refletir pessoalmente. Qual seria? Se existe esse chamado para lutar, para vencer, qual seria a batalha específica para cada um de nós? Qual cidade, qual região, qual área de influência pode ser o chamado particular para quem está ouvindo a gente agora? Interessante. Essa provocação. A sugestão do material é: pergunte para Deus diretamente, anote o que você perceber como resposta, ore pedindo graça, pedindo capacitação para cumprir esse propósito e mantenha o foco na recompensa eterna que vem de um serviço fiel, de uma vida de superação. Buscar o próprio chamado heróico. É isso, é um convite final para cada um pensar: qual é o meu próprio chamado heróico? Onde Deus quer que eu seja um vencedor, um agente de transformação? Fica aí a reflexão.